A maldição do Minotauro, o monstro do labirinto. Se você pensa que monstros são apenas fruto da imaginação, espere até conhecer a lenda do Minotauro. Um ser terrível, aprisionado em um labirinto sem fim. Uma criatura nascida da maldição dos deuses e alimentada pelo medo dos homens. Mas como surgiu esse monstro? E quem ousaria enfrentá-lo? Prepare-se para uma história de traição, vingança e coragem. O pecado de Minos e a ira dos deuses. A história do Minotauro começa com Minos, rei de Creta, um homem ambicioso e sedento por poder. Para provar sua legitimidade ao trono, Minos pediu ao deus Poseidon que lhe enviasse um sinal divino. O deus dos mares atendeu seu pedido, fazendo surgir das águas um magnífico touro branco, símbolo da bênção dos deuses. Mas Minos cometeu um erro fatal. Em vez de sacrificar o touro como forma de agradecimento, ele o manteve para si, desafiando a vontade de Poseidon. A ira do deus foi implacável. Ele lançou uma terrível maldição sobre Pasífae, esposa de Minos, fazendo com que ela se apaixonasse perdidamente pelo touro. Desesperada por consumar seu desejo antinatural, Pasífae buscou a ajuda de Dédalo, um inventor genial. Ele construiu uma engenhosa estrutura para que Pasífae pudesse se unir ao animal. Dessa união profana nasceu Asterion, mais conhecido como o Minotauro, uma criatura com corpo humano e cabeça de touro, condenada à selvageria e ao instinto assassino. O labirinto de Dédalo e os sacrifícios humanos. Minos, envergonhado e aterrorizado pela aberração que nascera em sua própria casa, ordenou que Dédalo construísse uma prisão capaz de conter a fera. O resultado foi o Labirinto de Creta, uma construção tão complexa que ninguém que entrava conseguia sair. Para apaziguar a fúria do Minotauro e garantir sua fome saciada, Minos impôs um tributo cruel aos atenienses. A cada 9 anos, 7 rapazes e 7 moças deveriam ser enviados ao labirinto como oferenda. Um destino pior do que a morte os esperava: serem devorados pelo monstro. A cidade de Atenas vivia sob a sombra desse sacrifício obrigatório. As famílias choravam ao verem seus filhos partirem sem qualquer esperança de retorno. E cada vez que os navios levavam as vítimas para Creta, o desespero se espalhava entre os cidadãos atenienses, que viam sua juventude sendo devorada por um castigo que parecia não ter fim. O herói e o fio do destino. O horror do Minotauro persistiu até que Teseu, filho do rei de Atenas, decidiu pôr fim ao massacre. Determinado, ele se ofereceu para ser um dos jovens enviados ao labirinto, mas não sem um plano. Ao chegar em Creta, Teseu conquistou o amor de Ariadne, filha do próprio Minos. Apaixonada e disposta a salvar o herói, Ariadne procurou Dédalo, que lhe revelou um segredo. A única forma de escapar do labirinto era através de um fio. Na noite da missão, Ariadne entregou a Teseu um novelo de lã encantado. Ele deveria amarrar uma ponta na entrada e desenrolá-lo enquanto avançava. Assim, mesmo nas profundezas do labirinto, ele poderia encontrar o caminho de volta, o confronto mortal. Teseu mergulhou na escuridão do labirinto, sentindo a presença do monstro antes mesmo de vê-lo. O Minotauro farejava suas vítimas, pronto para atacar. Quando a batalha começou, Teseu precisou de toda a sua força e habilidade. A criatura era brutal, mas o jovem guerreiro era rápido e astuto. Com um golpe certeiro de sua espada, Teseu cravou a lâmina no coração do Minotauro. O monstro rugiu em agonia, mas finalmente sucumbiu. O terror de Creta havia sido derrotado. Seguindo o fio de Ariadne, Teseu guiou os sobreviventes para fora do labirinto, pondo um fim ao tributo sangrento. Mas essa não foi uma vitória fácil. Durante a luta, o Minotauro demonstrou força descomunal, quase levando Teseu à derrota. O jovem guerreiro precisou desviar de ataques ferozes e encontrar um ponto fraco na criatura.
Depois de um longo e árduo combate, um último golpe certeiro selou o destino do monstro. O preço da vitória. Mas a história não termina aqui. Ao fugir de Creta, Teseu levou Ariadne consigo, prometendo-lhe amor e uma nova vida. Contudo, em uma reviravolta cruel, ele a abandonou na ilha de Naxos, onde a jovem, devastada, acabou sendo encontrada por Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, que fez dela sua esposa imortal. Além disso, ao retornar para Atenas, Teseu cometeu um erro fatal. Esqueceu-se de trocar as velas negras de seu navio por velas brancas, como havia prometido a seu pai, Egeu. Ao avistar as velas negras no horizonte, Egeu, convencido de que seu filho havia morrido, lançou-se ao mar, tirando a própria vida. O mar Egeu leva seu nome até hoje, como uma lembrança desse trágico desfecho. A tragédia não termina aí. Teseu, agora rei de Atenas, viveu o peso de suas decisões. Seu reinado foi marcado por desafios, traições e novas lutas, e sua vitória sobre o Minotauro tornou-se apenas um capítulo em sua longa e turbulenta história. A lenda vive. O Minotauro pode ter sido derrotado, mas sua lenda atravessa os séculos, ecoando como um aviso sobre o preço da ambição, do amor e das escolhas que fazemos. Até hoje, o labirinto simboliza os desafios que enfrentamos, e cada um de nós tem seu próprio Minotauro para vencer. E você, já encontrou o seu caminho para fora do labirinto?